Rádio Renovo. Ministrações do programa Renovo na Manhã. Programa Renovo na Manhã, com o pastor Rogério. Palavra abençoada que alimenta a sua vida. É isso aí, meus irmãos. Esse é o programa Renovo na Manhã e esse é o momento especial da Palavra de Deus aqui nessa manhã. Amém? Olha só, quero mandar um abraço aqui aos nossos irmãos que nos acompanham, né? Opa, aumentou aqui o número de pessoas aqui, ó. Criciúma, olha que maravilha! Tem irmãos que estão nos acompanhando agora em Criciúma, né, em Santa Catarina. Muito obrigado pela audiência, tá bom? Muito obrigado mesmo de coração. Você que nos acompanha aí em Criciúma, nos Estados Unidos também. Olha só, nossos irmãos que nos acompanham no Canadá. Que maravilha, obrigado a vocês. E é claro, nossos irmãos que estão na Finlândia, muito obrigado. Muito obrigado. Minas Gerais, São Paulo, glória a Deus por tudo, tá bom? Goianésia, enfim, né? Vocês são realmente uma bênção de Deus na nossa vida. Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 14, diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aqui, o livro de Hebreus, como eu já falei algumas vezes, né? Mas vale sempre a pena salientar isso aí, porque ele foi escrito, né? Não temos assim um autor definido, né? Uns dizem que foi Paulo que escreveu, outros dizem que foi Apolo, olha só. Alguns, eles até falam que foi Áquila, né? Da dupla Priscila e Áquila, né? Aqueles judeus que foram expulsos, né? De Roma, né? Durante o governo do imperador Cláudio, né? Então eles foram expulsos e eram perseverantes servos do Senhor, e eles ajudaram, né, Paulo no seu ministério. Eles até mesmo orientaram a Apolo, né, a servir ao Senhor mais pontualmente, porque Apolo mesmo, ele conhecia apenas o batismo de João, né? Então Apolo, ele precisava aprender acerca do Espírito Santo, como de fato ele acabou aprendendo, e isso foi uma bênção, né? Mas Hebreus aqui, ele é um livro de um autor desconhecido, ou seja, ele não se preocupou em registrar o seu nome aqui nesse livro, mas registrou a importância e a urgência do povo de Deus não se voltar, né, às tradições e ao pecado, e sim continuar perseverando e seguindo em frente, né, para o vivo caminho, né, que é o Senhor Jesus Cristo, né, a soberana vocação que é servir o Senhor Jesus, porque Ele é maior que todas as coisas. Nós podemos ver no 1º, 2º, 3º capítulo que Cristo Ele é, né, maior do que os profetas, Ele é maior do que os anjos, Ele é maior que Moisés, Ele é maior que Arão, Ele é maior do que Josué, maior que Josué ainda, né? Porque aqui é mencionado até mesmo Josué. Então nós vemos assim que Cristo, ele é maior que tudo e que todos, e que todas as coisas elas têm um propósito de anunciar a Cristo, ou seja, né, desde os profetas, os anjos, o sistema sacrificial, né, registrado em Levítico, tudo aponta para Cristo. Se isso aponta para Cristo, logo podemos entender claramente a importância, a vitalidade
vital importância. Eu não digo nem apenas uma importância como que se fosse uma opção. Não, é vital isso aí para cada um de nós, em saber que a salvação, ela só pode haver no nome de Cristo. Não existe outra maneira, não existe, irmãos, não existe outro caminho, não existe outro tipo de atalho, entendeu? É somente Jesus Cristo, isso mediante a conversão, ao arrependimento dos pecados, a humilhação ao próprio Deus, entendeu? Você pensa que você não tem que se humilhar para Deus, não? Temos que nos humilhar a Deus, porque somente através da nossa humilhação, e eu digo humilhação, é quando nós reconhecemos que nós somos passíveis de erros e que nós precisamos de um Redentor. Isso é humilhar-se a Deus. É por isso que esse texto ele deixa muito claro que nós temos um sumo sacerdote. E o que é um sacerdote? Há uma diferença entre profeta e sacerdote. O profeta, ele traz Deus até nós. Ele é encarregado de trazer Deus até cada um de nós. Ele é o representante de Deus para expressar a sua vontade. O profeta mesmo, profeta legítimo. Não estou falando do que faz profetada. Eu estou falando do profeta mesmo, aquele que Deus ortogou para isso. Entendeu? Ele tem essa incumbência, ele tem essa missão de apresentar Deus, expressar a vontade de Deus ao seu povo, a trazer os oráculos de Deus para o povo. Assim foi com os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, Obadias, Jonas, enfim, todos esses profetas até João Batista. Quando nós vemos assim, até João Batista, Jesus mesmo ele falou, olha, esse era o Elias que havia de vir, entendeu? Por quê? Porque ele veio anunciar, ele que veio endireitar as veredas do Senhor, entendeu? Ele veio anunciar, ele é a voz que clama no deserto. É claro que depois de João Batista, houve outros profetas como Ágabo, por exemplo, em Atos dos Apóstolos fala muito desse profeta chamado Ágabo. E alguns outros, as filhas do evangelista Filipe também profetizavam. Isso quer dizer que tem uma continuidade, é verdade, tem uma continuidade, né? Porque nós somos continuistas, entendeu? Nós cremos nos dons do Espírito Santo, cremos que o Espírito Santo usa homens e mulheres até hoje, entendeu? Para expressar a vontade de Deus ao seu povo. Isso aí é ponto pacífico, não duvido disso. Mas que fechou no cânon mesmo são esses os profetas que eu mencionei e alguns outros que eu não mencionei, mas estão aqui na Bíblia, entendeu? Essa é a função do profeta. Mas a função do sacerdote, entendeu? É levar as ofertas, os sacrifícios e os pedidos de perdão a Deus, entendeu? Porque o sacerdote naquela época ele tinha essa função, entendeu? A pessoa pecava, ela errava, ela se arrependia e levava o seu sacrifício. Nunca se apresentava perante Deus com as mãos vazias. Ela apresentava o seu sacrifício para que, através daquele ato, ela pudesse ser perdoada pelos seus pecados. Então era feita a expiação. E a Bíblia fala que sem sangue não há remissão de pecados, entendeu? Esse é o sistema sacrificial. Era necessário que um inocente ele viesse pagar o preço daquele que era culpado. Essencialmente, é isso o que fala sobre expiação. E Jesus, depois podemos até falar isso em Hebreus capítulo 9, que é muito mais enfático, que ele se apresentou não com sangue alheio, ele entrou de uma vez no Santo dos Santos, não com sangue alheio, ele não precisou trazer sangue de outros para expiação, ele ofereceu o seu próprio sangue. E olha só, Jesus irmãos, isso é maravilhoso, porque Jesus não é simplesmente o sumo sacerdote,
Ele é o sumo sacerdote na questão de que não existe outro. Ele é o perfeito sumo sacerdote. Só que além disso, ele é profeta, né? Ele é o próprio sacrifício, entendeu? Porque foi com o seu próprio sangue que ele ofereceu ao Pai, entendeu? Em favor de todos nós. Ele é o nosso irmão, entendeu? Gente, isso é maravilhoso. Ele é o que nos representa. Ele, glória a Deus. Ele que nos apresenta perante o Pai. E visto que é Ele que nos apresenta perante o Pai, o texto nos deixa bem claro que nós temos que ter confiança. Confiança. O que é confiança? A confiança é saber que não é pelo nosso próprio mérito. A confiança é saber que não é pelas nossas aptidões, não tem nada a ver com as nossas virtudes. A confiança de nos aproximarmos ao trono da graça é saber que nós somos aceitos por Deus porque Ele já providenciou para si mesmo o seu sacrifício, que é o próprio Senhor Jesus. Então, quando nós nos aproximamos a Deus, entendeu? Nós temos que nos apresentar com confiança, como diz o texto aqui. Por quê? Porque Ele, Jesus, o nosso sumo sacerdote perfeito, Ele já nos representa perante Deus. Vocês estão entendendo? 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 5, fala que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos nós. Então não existe outros medianeiros, não existe outras formas, não existe outros caminhos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele, entendeu? Então, quando nós temos essa convicção, temos essa certeza, quando nós temos essa certeza que Jesus é o caminho e por Ele nós podemos nos achegar a Deus, é por isso que Mateus capítulo 27 fala, após a crucificação, diz que o véu foi rasgado de alto a baixo, entendeu? Isso indicando que o caminho estava livre aos homens. Por quê? Porque o tetelestai, né? O está consumado, não é somente pelo fato de dizer que está consumado, mas é pelo fato que está pago. A dívida está paga, entendeu? Foi quitada com o sangue de Jesus. Isso é maravilhoso, né, meus irmãos? É por isso que nós podemos, sim, mesmo tendo problemas, mesmo tendo dificuldades, mesmo tendo enfermidades, mesmo passando por perrengues, por situações difíceis, nós podemos, sim, nos aproximar a Deus com confiança, como diz aqui, ó. Olha só, lendo aqui para terminar, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, entendeu? Esse que nós temos como o nosso único sumo sacerdote, ele perfeitamente, ele compreende cada um de nós. Olha, ele se compadece das nossas fraquezas. Olha só, e fala aqui, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Um detalhe aqui, meus irmãos, está tendo uma discussão na internet, né, sobre esse negócio aí, sobre a tentação, que alguns falam que Jesus, ele foi tentado, logo ele pecou-se, porque só pode ter tentação quem peca, entendeu? Sabe, é umas bagaceiras que estão falando aí na internet aí que não tem nem fundamento, entendeu? Jesus, ele não foi tentado pelo mal, porque ele não cobiçou ninguém. Jesus nunca olhou para uma mulher de maneira diferente como eu e você somos tentados a isso. Porque Tiago, no capítulo 1, no versículo 17, 1,14, né? 1,14 em diante, ali fala que Deus não pode ser tentado, e ele não tenta ninguém. Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta, entendeu? Mas cada um
ele é tentado quando ele é atraído, ele é engodado pela sua própria concupiscência. Concupiscência significa a sua própria cobiça. Nós somos tentados porque dentro do nosso coração já existe o mal. O Senhor Jesus, ele falou que aquele que atentar para uma mulher e a cobiçar no seu coração já cometeu adultério. Por quê? Porque o coração do homem, ele tem essas inclinações. Mas Jesus não teve inclinação para o mal, gente. É simples assim, porque se Jesus em algum momento se sentiu tentado por qualquer coisa, logo o seu sacrifício não foi perfeito, não seria aceito por Deus. Se Jesus ele sofresse, se ele tipo assim, no seu coração mesmo, ele fosse tentado a algo, Deus examina os corações, não é mesmo? Então Deus não ia aceitar Jesus, é simples assim, entendeu? Aí a pessoa fala, não, olha só, eu tô sendo tentado, mas eu não cobicei, então não estou em pecado. Não, Jesus falou que já no seu coração você já pecou, entendeu? Quer saber, ó, supomos assim, a pessoa que ela fica flertando com o pecado aí, a pessoa que fica cobiçando mulheres dos outros, por exemplo, não consumou, né? Não consumou e acha que tá tudo certo. Entendeu? Agora faz um teste, chega na sua mulher e fala assim, olha, minha esposa, hoje, né, eu me senti tentado por uma irmãzinha lá da igreja, né, eu fiquei cobiçando ela, mas não consumei nada não aconteceu nada não, tá bom? Então, né, você acha que a sua esposa vai aceitar isso? É simples assim, então, porque no coração já está esse mal. E se já está no seu coração, você já pecou. Então o que lhe resta é pedir perdão e pedir para Deus, Senhor, tira de mim esse sentimento porque eu já estou em pecado. Me perdoa, me santifica, me lava com o sangue de Jesus e me liberta disso aí. É assim. Agora, voltando aqui para Jesus. Ele foi tudo, não é que ele foi tentado como que, quase eu caí no pecado. Não, ele foi provado por nós. Essa é a definição mais exata, entendeu? Bom, sendo assim, ele não conheceu pecado, ele não teve pecado, então nós podemos nos achegar a Deus, como diz o texto, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Se você se humilha a Deus verdadeiramente, pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, que você já se achegou ao trono da graça. Basta confiar em Deus que Ele vai te ajudar em tempo oportuno. Amém? Meus irmãos, Deus abençoe a vida de todos. Estamos terminando aqui. Tá bom? Aí domingo à noite eu faço o Fale de Cristo Corre Novo e segunda-feira, aprove Deus que eu venha definitivamente às 7 horas da manhã com o programa Renovo na Manhã. Muito obrigado pela parceria, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho e fiquem na paz do Senhor. www.radiorenovosp.com.br Rádio Renovo São Paulo, operando pela web através das plataformas Rádiosnet, Rádioscast, Facebook e YouTube.